Missa do Galo, de Machado de Assis. Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora há muitos anos. Contava eu 17, ela 30. Era noite de Natal. Havendo ajustado com o vizinho irmos à Missa do Galo, preferi não dormir. Combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite. A casa em que eu estava hospedado era do escrivão Menezes, que fora casado, em primeiras núpcias, com uma de minhas primas. A segunda mulher, Conceição, a mãe desta acolheram-me bem quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro, meses antes, a estudar preparatórios. Vivia tranquilo naquela casa assombrada da Rua do Senado, com meus livros, poucas relações, alguns passeios. A família era pequena, o escrivão, a mulher, a sogra e 2 escravas, costumes velhos. Às 10 horas da noite, toda a gente estava nos quartos. Às 10h30, a casa dormia. Nunca tinha ido ao teatro, e mais de uma vez, ouvindo dizer a Menezes que ia ao teatro, pedi-lhe que me levasse consigo. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta e as escravas riam à socapa. Ele não respondia, vestia-se, saía e só tornava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação. Menezes trazia amores com uma senhora separada do marido e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição padecerá, a princípio com a existência da comborça, mas afinal resignara-se, acostumara-se e acabou achando que era muito direito. Boa Conceição, chamava-lhe a santa, e fazia jus ao título. Tão facilmente suportava os esquecimentos do marido. Em verdade, era um temperamento moderado, sem extremos, nem grandes lágrimas, nem grandes risos. No capítulo que trato, dava para Maometana. Aceitaria um harém com as aparências salvas. Deus me perdoe se a julgo mal. Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito nem feio. Era o que chamamos uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo. Não sabia odiar, pode até ser que não soubesse amar. Naquela noite de Natal, foi o escrivão ao teatro. Eram pelos anos de 1861 ou 1862. Eu já estava em Mangaratiba, em férias, mas fiquei até o Natal para ver a Missa do Galo na corte. A família recolheu-se à hora do costume. Eu meti-me na sala da frente, vestido e pronto. Dali passaria ao corredor da entrada e sairia sem acordar ninguém. Tinha 3 chaves à porta. Uma estava com o escrivão, eu levaria a outra e a terceira ficava em casa. Mas, senhor Nogueira, que fará você todo esse tempo? Perguntou minha mãe de Conceição. Leio, dona Inácia. Tinha comigo um romance, Os 3 Mosqueteiros. Velha tradução, creio, do Jornal do Comércio. Sentei-me à mesa que havia no centro da sala, e à luz de um candeeiro de querosene. Enquanto a casa dormia, trepei uma vez ainda ao cavalo magro. E fui-me às aventuras. Dentro em pouco estava completamente ébrio de dumas. Os minutos voavam, ao contrário do que costumava fazer, quando são de espera. Ouvi bater 11 horas, mas quase sem dar por elas um acaso. Entretanto, um pequeno rumor que ouvi dentro veio acordar-me da leitura. Uns passos no corredor, que ia da sala de visitas à de jantar. Levantei a cabeça logo depois que vi assomar à porta da sala o vulto de Conceição. Ainda não foi? Perguntou ela. Não fui. Parece-me que ainda não é meia-noite. Que paciência. Conceição entrou na sala, arrastando a chinelinha de alcova. Vestia um roupão branco, mal apanhado na cintura. Sendo magra, tinha um ar de visão romântica, não disparatada, como meu livro de aventuras. Fechei o livro. Ela foi sentar-se na cadeira que ficava de frente a mim, perto do canapé. Como eu lhe perguntasse se havia acordado, sem querer, fazendo barulho, respondeu com presteza. Não, Qual. Acordei por acordar. Fitei-a um pouco e duvidei da afirmativa. Os olhos não eram de pessoa que acabasse de dormir. Parecia ainda não ter pego no sono. Essa observação, porém, valeria alguma coisa em outro espírito. Depressa a botei fora, sem advertir que talvez não dormisse justamente por minha causa, e mentisse para não afligir ou aborrecer, já que disse que ela era boa, muito boa. Mas a hora há de estar próxima, disse eu.
Que paciência sua de esperar acordado enquanto o vizinho dorme e esperar sozinho. Não tem medo de almas de outro mundo? Eu cuidei que se assustasse quando me viu. Quando ouvi os passos, estranhei, mas a senhora apareceu logo. Que é que estava lendo? Não diga, já sei. É o Romance dos Mosqueteiros. Justamente, é muito bonito. Gosta de romances? Gosto. Já leu A Moreninha? Do Dr. Macedo? Tenho lá em Mangaratiba. Eu gosto muito de romances, mas leio pouco, por falta de tempo. Que romance que vocês têm lido? Comecei a dizer-lhe os nomes de alguns. Conceição ouvia-me com a cabeça reinclinada no espaldar, enfiando os olhos por entre as pálpebras, meio cerradas, sem os tirar de mim. De vez em quando passava a língua pelos beiços para umedecê-los. Quando acabei de falar, não me disse nada. Ficamos assim alguns segundos. Em seguida, vim endireitar a cabeça, cruzar os dedos e sobre eles pousar o queixo, tendo os cotovelos nos braços da cadeira. Tudo sem desviar de mim os seus grandes olhos. Talvez esteja aborrecida, pensei eu, e logo alto. Dona Conceição, creio que vão sendo horas, e eu... Não, ainda é cedo. Vi agora mesmo o relógio. São 11h30. Tem tempo. Você, perdendo a noite, é capaz de não dormir de dia? Já tenho feito isso. Eu não. Perdendo uma noite, no outro dia estou que não posso. E meia hora que seja, hei de passar pelo sono. Mas também estou ficando velha. Que velho o quê, Dona Conceição? Tal foi o calor de minhas palavras que a fez sorrir. De costume, tinha os gestos demorados e as atitudes tranquilas. Agora, porém, ergueu-se rapidamente. Passou para o outro lado da sala e deu alguns passos entre a janela da rua e a porta do gabinete do marido. Assim, com o desalinho honesto que trazia, dava-me uma impressão singular. Magra, embora tinha não sei que balanço no andar, como quem lhe costumava levar o corpo. Essa feição nunca me pareceu tão distinta como naquela noite. Parava algumas vezes, examinando um trecho da cortina ou consertando a posição de algum objeto no aparador. Afinal, deteve-se ante mim com a mesa de permeio. Estreito era o círculo de suas ideias. Tornou-se o espanto de me ver esperando acordado. Eu repeti-lhe o que sabia, isto é, que nunca há missa do galo na corte, e não queria perdê-la. É a mesma missa da roça. Todas as missas se parecem. Acredito, mas aqui há de haver mais luxo e mais gente também. Olha a Semana Santa na corte, é mais bonita que na roça. São João não digo, nem Santo Antônio. Pouco a pouco tinha-se reclinado, fincará os cotovelos no mármore da mesa e meterá o rosto entre as mãos espalmadas. Não estando abotoadas as mangas, caíram naturalmente, e vi metade dos braços, muito claros e menos magros do que poderia supor. A vista não era nova para mim, posto também não fosse comum. Naquele momento, porém, a impressão que tive foi grande. As veias eram tão azuis que, se apesar da pouca claridade, podia contá-las de onde eu estava. A presença de Conceição espetará-me ainda mais que a presença de Conceição era melhor que o livro. Continuei a dizer que não pensava nas festas e na cidade, e que de outras coisas que me iam vindo à boca. Falava emendando os assuntos, sem saber por quê, variando deles ou os tornando primeiro, rindo para fazê-la sorrir, e ver-lhe os dentes que luziam de brancos, tendo todos iguaizinhos. Os olhos dela não eram nem negros nem escuros. O nariz seco e longo, um tantinho curvo, dava-lhe o rosto um ar interrogativo. Quando eu alteava um pouco a voz, reprimia-me. Mais baixo, mamãe pode acordar. E não saía daquela posição, que me enchia de gosto. Tão perto ficavam os nossos rostos. Realmente não era preciso falar alto para ser ouvido. Cochichávamos. Às vezes, a conversa ficava séria, muito séria, com a testa um pouco franzida. Afinal, cansou. Deu a volta na mesa e veio sentar-se do meu lado no canapé. Voltei-me e pude ver um furto, o bico das chinelas. Mas foi só o tempo que ela gastou em sentar-se, o roupão era comprido e cobriu-as logo.
Recordou-me que eram pretas. Conceição disse baixinho. Mamãe está longe, mas tem o sono muito leve. Se acordasse agora, coitada, tão cedo não pegava no sono. Eu também não sou assim. O quê? Perguntou ela, inclinando o corpo para ouvir melhor. Fui sentar-me na cadeira, que ficava ao lado do canapé, e repeti a palavra. Riu-se da consciência. Também ela tinha o sono leve. Éramos 3 sonos leves. Aos em que sou como a mamãe. Acordando, costume a dormir outra vez. Rolo na cama à toa. Levanto-me, acendo a vela, passeio, torno a deitar-me e nada. Foi-lhe o que aconteceu hoje. Não. Atalhou ela. Não entendi a negativa. Ela pode ser que também não a entendesse. Pegou das pontas do cinto e bateu com ela sobre o joelho. Isto é, o joelho direito, porque acabava de cruzar as pernas. Depois, referiu uma história de sonhos e afirmou-me que só tivera um pesadelo em criança. Quis saber se eu os tinha. A conversa reatou assim longamente, sem que eu desse pela honra. Quando eu acabava uma narração ou uma explicação, ela inventava outra pergunta ou outra matéria, e eu perguntava novamente na palavra de que quando em quando reprimia-me. Mais baixo, mais baixo. Havia também umas pausas, 2 outras vezes. Pareceu-me que eu as via dormir. Mas os olhos cerrados por um instante abriram-se logo sem sono, sem fadiga, como se ela o houvesse fechado para ver melhor. Umas dessas vezes, creio que deu por mim embebido na sua pessoa. Lembro-me que os tornou a fechar. Não sei se à pressa ou vagarosamente. Há impressões dessa noite que me aparecem truncadas ou confusas. Contradigo-me, atrapalho-me. Uma das que ainda tenho frescas é as que Uma das que eu ainda tenho fresca é a que aconteceu em certa ocasião, em que ela era apenas simpática e ficou linda, muito linda. Estava de pé, os braços cruzados, e eu, em respeito a ela, quis levantar-me. Não consegui. Pôs uma das mãos no meu ombro e obrigou-me a estar sentado. Cuidei que ia dizer alguma coisa, mas estremeceu, como se tivesse um arrepio de frio. Voltou as costas e foi sentar-se na cadeira, onde me achará lendo. Dali, relanceou a vista pelo espelho, que ficava por cima do canapé. Falou de 2 gravuras que pendiam na parede. Esses quadros estão ficando velhos. Já pedi a Chiquinho para comprar outros. Chiquinho era o marido. Os quadros falavam do principal negócio deste homem. Um representava Cleópatra, não me recordo o assunto do outro, mas eram mulheres, vulgares ambos. Naquele tempo não me pareciam feios. São bonitos, disse eu. Bonitos são, mas estão manchados. E depois, francamente, eu preferia 2 imagens, 2 santas. Estas são mais próprias para sala de rapaz ou de barbeiro. De barbeiro? A senhora nunca foi à casa de barbeiro. Mas imagina que os fregueses, enquanto esperam, moças e namoros. E, naturalmente, o dono da casa alegra a vista deles com figuras bonitas. Em casa de família é que não acho próprio. É o que eu penso, mas eu penso muita coisa esquisita. Seja o que for, não gosto dos quadros. Eu tenho uma Nossa Senhora da Conceição, minha madrinha, muito bonita, mas é de escultura, não se pode pôr na parede. Nem eu quero, está no meu oratório. A ideia do oratório trouxe-me à missa. Lembro-me que podia ser tarde e quis dizê-lo. Penso que cheguei a abrir a boca, mas logo a fechei para ouvir que ela contava com doçura, com graça, com tal moleza que trazia preguiça à minha alma e fazia esquecer a missa e a igreja. Falava de suas devoções de menina e moça. Em seguida, referia umas anedotas de baile. Já agora não trocava de lugar como a princípio, e quase não saía da mesma atitude. Não tinha os grandes olhos compridos
e entrou a olhar à toa para as paredes. Precisamos mudar o papel da sala. Disse daí a pouco, como se falasse consigo. Concordei, para dizer alguma coisa, para sair da espécie de sono magnético. Queria e não queria acabar a conversação. Fazia esforço para arredar os olhos dela, e arredava-os por um sentimento de respeito. Mas a ideia de parecer aborrecimento, quando não era, levou-me a olhá-la novamente. A conversa ia morrendo. Na rua, o silêncio era completo. Chegamos a ficar por algum tempo, não posso dizer quanto, inteiramente calados. O rumor, único e escasso, era um ruer de camundongo no gabinete, que me acordou daquela espécie de sonolência. Quis falar mais dele, mas não achei modo. Conceição parecia estar devaneando. Subitamente ouvi uma pancada na janela do lado de fora, uma voz que bradava. Está o companheiro. Disse ela, levantando-se. Tem graça. Você é que ficou de ir acordá-lo. Ele é quem vem acordar você. Vá, que hão de ser horas. Adeus. Já são horas? Perguntei. Naturalmente. Repetiam de fora, batendo. Vá! Vá, não se faça esperar. A culpa foi minha. Até amanhã. E com o mesmo balanço do corpo, Conceição enfiou-se pelo corredor adentro, pisando mansinho. Saí à rua e achei o vizinho que esperava. Íamos dali para a igreja. Durante a missa, a figura de Conceição apareceu entre mim e o padre. Fiquei isto à conta dos meus 17 anos. Na manhã seguinte, ao almoço, falei da missa do galo e da gente que estava na igreja, sem hesitar a curiosidade de Conceição. Durante o dia, achei-a, como sempre, natural, benigna, sem nada que fizesse lembrar a conversação da véspera. Pelo ano bom, fui para Mangaratiba, quando tornei ao Rio de Janeiro em março. O escrivão havia morrido. Conceição morava no engenho, mas nem a visitei nem a encontrei. Ouvi mais tarde que se casará com o escrevente juramento do marido.